concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Daiane, eu ministro a disciplina de legislação do SUS e hoje eu vou dar continuidade à matéria de Constituição Federal. Na aula passada, a gente começou falando da Constituição Federal de 1988, da parte da Seguridade Social. E hoje nós vamos falar daquela parte que despenca, tá? É a parte da área da saúde. Então, aqui a gente vai ver hoje da criação do SUS. Então, é na aula de hoje que o SUS vai ser criado, tá? Vamos comigo começar essa aula super interessante. Então, pessoal, a saúde ela vai compreender do artigo 196 ao artigo 200, tá? Então, nós vamos começar falando do artigo 196. Antes disso, eu queria falar uma coisa com vocês. Lembra que a gente está fazendo, né? Vamos fazer mapinhas mentais. A gente começou falando das histórias de saúde, certo? Como começou a saúde? Como era a saúde antes? E aí, teve a Constituição. Foi a Constituição de 88 que revolucionou tudo, certo? Então, a gente viu lá, baseado na 8ª Conferência de Saúde. Vocês estão estudando isso? Estão lembrando disso? Viram a aula? Se não viram, vejam. É importante, tá? Então, a partir daqui, a gente vai entrar no período pós-constituinte. O período em que teve a Constituição Federal, tá? Com a Constituição Federal, o que mudou, professora Carla? Mudou que a saúde ela passou a ser reconhecida como um direito social. Então, é direito nosso à saúde, inerente à condição do cidadão, e cabe ao poder público a obrigação de garanti-lo. Então, é aquela famosa frase que todos nós devemos saber. É direito de todos e dever do Estado à saúde, tá? Aqui, direito de todos e dever do Estado, tá? Então, vamos começar falando dos artigos? Vamos para o artigo 96. Esse artigo aqui está com as bordinhas em vermelho, porque é esse a íntegra do artigo. O artigo é exatamente isso que está aqui. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Isso aqui todo mundo já decorou, né? Todo mundo já sabe. Isso aí está no artigo 196 da Constituição. E vai continuar. Na sua prova, vai continuar. Não vai parar por aí não, viu? Ele é garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas, visando a redução do risco de doença e de outros agravos, objetivando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas nas aulas anteriores eu falei da saúde ser extremamente excludente. Então, antes da Constituição, pensava-se que a saúde era apenas a ausência de doenças. Aí, eu não sei se vocês viram, nas aulas anteriores eu falei da alma que vem quebrar esse tabu, que a OMS traz o conceito de que saúde é bem-estar físico, mental e social. Então, garantir saúde não é só garantir propriamente a saúde e a ausência de doença. E isso está agora nessa Constituição, nesse artigo, tá? Então, ela vai garantir mediante políticas públicas sociais e econômicas. Não tem como ter saúde sem ter saneamento básico. Não tem como ter saúde sem ter um emprego. Não tem como ter saúde sem ter condição financeira. Então, esse artigo 196, ele vem trazer isso, vem trazer esse conceito para a gente, tá? Que tem que se garantir as políticas públicas sociais e econômicas também, e que isso é saúde, tá bom, pessoal? E essa saúde, ela visa reduzir o risco da doença. Então, antes, a gente esperava o doente adoecer para tratar a doença do doente. A partir da Constituição mudou-se, né? A Constituição traz que não, a gente não deve esperar a doença acontecer. A gente deve garantir a redução do risco de doença, tá? E de outros agravos também. Então, a ideia é essa: reduzir o risco da doença e de outros agravos.
E aqui vai vir uns termos que eu vou falar, vou falar mais desses conceitos, tá? Que são conceitos que despencam em provas, assim como esse artigo, que ele objetivando o acesso universal, que é o acesso de todos, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos falar melhor desses conceitos? São conceitos às vezes complicados, né? Então, vamos falar melhor. O que é acesso universal? Acesso universal significa a possibilidade de todos poderem alcançar uma ação ou serviço de saúde de que precisa. O acesso universal é para todos. Isso aqui é para decorar, tá? Para entender. Então, independente das características individuais, de renda, de status sociais, de localização geográfica, o acesso é para todo mundo. E o que é o acesso igualitário? Também está falando nesse artigo 96. É acesso igual para todo mundo. Não tem que ter nem discriminação, nem preconceito. É igual. Tem que ter o mesmo tratamento, sem privilégios, sem discriminação, sem pensar em renda, em gênero ou em etnia. É de forma imparcial e justa. Então, isso é o acesso igualitário, tá? Dois termos que caem muito em prova, que estão no artigo 96. E aí vem falando também para proteção, promoção, proteção e recuperação de saúde, lá no artigo. Lembra disso? Então, vamos lá. Promover saúde, ele significa fomentar, cultivar, estimular, por meio de medidas gerais e inespecíficas, a saúde e a qualidade de vida. Lembra lá que saúde não é só ausência de doença, então a gente tem que promover saúde. Como que nós vamos promover saúde? Por exemplo, com educação sobre nutrição, então tá aqui, ó, educação sobre nutrição, incentivo à prática regular de exercícios, campanha de conscientização sobre a saúde mental, programa de prevenção do tabagismo. Então, são medidas de promoção de saúde. Então, aqui nós temos exemplos, tá? De promoção de saúde. Para vocês conseguirem entender o que é promoção, o que é proteção e o que é recuperação. Então, eu vou falar o que é e vou dar um exemplo, tá bom? E proteger? Proteger ou proteção de saúde significa reduzir ou eliminar risco através de ações específicas. Então, aqui é específico. Promoção, nós vamos promover qualidade de vida. Então, é para toda e qualquer doença. Proteção de saúde envolve vacinação, uma educação em saúde específica. Por exemplo, faz uma educação em saúde sobre diabetes. Então, nós vamos prevenir a diabetes, tá? Promoção de hábitos saudáveis e de redução de fatores de risco. Detecção precoce de algumas doenças. E no tratamento de condições de saúde em estágio inicial. Então, por exemplo, a pessoa tem uma pré-diabetes, por exemplo, nós vamos fazer o quê? Proteção, tá? Vamos ensiná-la como se alimentar melhor para evitar que tenha uma diabetes. Então, aqui, por exemplo, nós temos a proteção. Proteção, nós vamos ensinar as pessoas na promoção de saúde, na promoção de saúde, o que é ter qualidade de vida, através de uma educação, de incentivo à prática regular. Na proteção, a gente vai pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês entenderem, uma pessoa diabetes, a doença diabetes, por exemplo. Nós vamos ensinar uma pessoa pré-diabética, por exemplo, em que o açúcar vai aumentar aquela diabetes e que ela não deve consumir muito açúcar. Nós vamos ensinar aquela pessoa que o exercício físico vai ajudar a reduzir o índice glicêmico. Então, isso é uma proteção de saúde, tá? E aí, a recuperação de saúde. A recuperação de saúde, ela está muito ligada com o diagnóstico precoce e com o tratamento da doença, para diminuir o dano, evitar complicação e sequelas, tá? Então, a recuperação de saúde quer dizer que recuperar a saúde, o bem-estar após uma doença, lesão ou período de incapacidade. Então, aqui nós estamos tratando uma pessoa que ela já está com diabetes. A pessoa que já está com diabetes, nós vamos usar também a proteção? Vamos usar a promoção? Vamos, mas ela já está com diabetes. Então, a gente tem, por exemplo, entrar com a medicação, ou o senhorzinho, seu José, por exemplo, ele tem diabetes. Então, como que nós vamos recuperar a saúde dele? Ou, seu José, você vai ter que entrar com a medicação, além de exercício físico, além da questão da proteção. Então, aqui nós vamos recuperar, tá? Recuperar. E evitar um dano.
Uma pessoa com glicose muito alta, por exemplo, ela pode, vocês já ouviram falar de pé diabetes, que é uma dificuldade na cicatrização? Então, pode acontecer até de amputação de pé, de perna. Então, a gente evita isso, evita internação desse diabético. Então, isso também está incluso na recuperação da saúde. Gente, deu para entender a diferença desses três termos: promoção, proteção e recuperação de saúde? Por que eu estou falando isso com vocês? Para vocês entenderem o artigo 96. Isso está dentro do artigo 96, que é um artigo importantíssimo, galera, muito importante, cai muito em prova. Que ele fala que o acesso, vou repetir de novo para a gente entender. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visa a redução de risco de doença e de outros agravos, objetivando o acesso universal do, lembra que eu falei o conceito? Igualitário também do conceito, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que é que eu fiz? Isso eu sei, abri esse artigo, peguei todos os termos aí e dei um conceito. Para todos vocês, além de decorarem esse artigo que está aí na sua tela, entender o que é. Porque não adianta só decorar isso aqui, você tem que entender, tá? A melhor forma de você aprender é você entender. Entendeu esse artigo? Podem passar então para o próximo? Vamos para o artigo 97, então. O artigo 97 vem trazer que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei da sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Nesse artigo, nós vemos, então, fortalecer a obrigação do Estado na regulamentação, fiscalização e controle da saúde, tá? E aqui eu deixei um mapinha, uma dica, né? REFICO. Regulamentação, fiscalização e controle. Então, aqui cabe ao Estado, cabe ao poder público, na verdade, né? A regulamentação, a fiscalização e o controle. Também cai em prova essa parte, por isso eu deixei essa dica aqui, tá bom? REFICO. E agora nós vamos para o artigo 98, tá? O artigo 97 é aquele, é um artigo mais simples mesmo, só entender aqui, entendeu? Levou para a memória, já está dentro da memória aquele artigo? Os dois que eu falei, vamos para o artigo 98, tá? O artigo 98, vocês estão vendo que está de vermelho? Então, o problema é que vocês vão falar que eu falo que tudo cai muito, né? Mas essa parte da saúde da Constituição, ela cai, gente. É uma parte que cai realmente em prova. E no artigo 98, ele cai muito também. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Eles vão falar comigo, professora do céu, que tanto de termo difícil é esse? A Constituição é desse jeito. É esse tanto de termo difícil. Mas vocês lembram lá daquele artigo 196? Que eu peguei, esmiucei, abri o artigo e falei de cada termo? Nós vamos fazer isso nesse aqui também, tá? Vocês vão sair daqui entendendo. Não é só para decorar a Constituição, não. Vocês vão entender. Quando a gente entende, a gente consegue memorizar melhor, tá? Então, a primeira coisa é entender o que nós estamos falando. Então, vamos entender esse artigo 98? Esse artigo 98, pessoal, ele vai trazer as diretrizes. Então, vamos à primeira dica do dia. Na Constituição Federal só tem diretriz, tá? Só tem diretriz. Lá na Lei 8.080, nós vamos ter outros termos, né? Mas aqui, quando tá falando do artigo 198, o artigo não, quando está falando da Constituição Federal, só vai ter diretrizes. E quais são? Essas três. Descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Lembra que eu te falei o tanto que vem trazer a importância das atividades preventivas nesse artigo? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Além disso, também a participação da comunidade. Vamos abrir melhor esse artigo? Vamos falar melhor desses termos? O que vocês acham? Então vamos para os conceitos. Mas, professora, o que é isso? Descentralização. Tanto termo difícil.
A descentralização procura adequar o SUS à diversidade regional. Gente, olha o tamanho que é o Brasil e olha a diferença que é do sul para o norte. É uma diferença muito grande. Então, a gente precisa descentralizar e levar em conta que nosso país é o país da diversidade, tá? É o Brasil continental, é um país continental, com regionalidades econômicas, sanitárias muito diferentes. Então, foi levado em conta isso ao fazer a Constituição. Tá, mas descentralizar é fazer o quê? Quer dizer que a gestão do SUS passa para os municípios. Então, quem está lá em Brasília, que é o nosso Distrito Federal, vai entender o que está acontecendo aqui em Montes Claros, a realidade daqui de Montes Claros vai ser a mesma de lá de Brasília? Não vai. Então, a ideia de descentralizar é tirar o poder lá do Distrito Federal e trazer para os municípios. Isso é descentralização, tá bom? E como consequência, né, a transferência de recursos financeiros da União. Então, em vez de centralizar tudo, nós vamos descentralizar. Então, uma coisa é centralizar, certo? Outra é descentralizar. Então, nós vamos descentralizar. As decisões não devem estar centradas em Brasília. Entendeu a descentralização? Nós vamos falar muito desses termos, tá? E vai estar muito na sua prova a descentralização. Tá bom, então vamos falar agora do que é o atendimento integral. O atendimento integral envolve promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós falamos desse termo. Vocês já sabem o que significa cada termo desse, certo? Então, além de ser integral, o atendimento do SUS deve privilegiar as atividades preventivas. Lembra que também foi falado isso? Não deve prejudicar os chamados serviços assistenciais. Vamos lá. O atendimento integral envolve a promoção, proteção e recuperação da saúde, sim. Então, envolve o ser humano como um todo. Lembra lá da OMS, do conceito da OMS? Que saúde não é só ausência de doença? Lembrou? Então, isso aqui vem com força aqui. Por quê? Porque não é só ausência de doença. Nós temos que promover, proteger e recuperar essa saúde. Além disso, o econômico, o social também está envolvido. Então, nós temos que atender integralmente esse indivíduo. É de forma integral, como um todo. Tá ok? Entendido o atendimento integral? A participação da comunidade, eu acho que aqui já é um termo um pouco mais fácil de entender, né? Então, é realmente exercer a democracia no cotidiano do serviço de saúde. Essa diretriz era busca assegurar o controle social. Então, a população, a sociedade, ela tem que participar e tem que tomar as decisões junto com o governo. É isso, basicamente é isso. Então, deve identificar os problemas e também no encaminhamento das soluções. Então, a sociedade vai ajudar nesse encaminhamento das soluções. Além de fiscalizar e avaliar os serviços públicos de saúde. Então, aqui é mais fácil de entender esse termo. Concordam comigo? E aqui nós temos rede regionalizada e hierarquizada. Termo grande, né? Sim, mas que também está muito presente aqui na legislação do SUS. O que é uma rede regionalizada? Ela é uma organização dos estabelecimentos de saúde em um dado território, de maneira que os serviços básicos eles estejam mais dispersos e descentralizados. Então, vamos pensar aqui só para a gente entender com exemplos. Quando a gente tem as unidades básicas de saúde, por exemplo, cada bairro tem o seu. Ele é regionalizado, é por região. Deu para entender o que é uma rede regionalizada aqui? Tá, mas quando é para especialidade, por exemplo, quando é para fazer atendimento com especialista, que é aqui, ó, os serviços especializados se mostram mais concentrados e centralizados. Quando é um especialista, ele está numa região mais central. Por quê? Porque a gente tem que pensar em custo-benefício também. Não faz sentido a gente colocar centros de saúde, né, ou serviços de saúde cada vez mais especializados dentro de uma região pequena. Então, a gente coloca ali, por exemplo, uma unidade básica de saúde, que vem na ideia dessa rede regionalizada e hierarquizada, coloca uma unidade básica de saúde, vamos dizer assim, entre aspas, em cada região, e deixa de forma mais centralizada os serviços especializados, como os atendimentos especialistas, como hospitais, como exames mais complexos, mais centralizados. Então, uma pessoa que ela precisa de uma
de uma consulta básica, ela tem ali próximo da casa dela. Mas quando precisar de alguma coisa mais especializada, ela vai procurar hospitais que estão na região mais central, tá? Isso é questão de custo-benefício mesmo. Não faz sentido ter um hospital, ter um centro especializado, por exemplo, em cada bairro. Mas faz sentido ter uma unidade básica de saúde, por exemplo. Deu para entender, para pegar o que seria uma rede regionalizada e hierarquizada? É um termo difícil mesmo, tá? Mas é muito usado. Vamos entender aqui, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem como que funciona a rede hierarquizada. Então, nós temos a atenção básica nas regiões, tá? Então, a atenção básica, ela deve resolver a maior demanda da população. Só para a gente entender aqui, tem atenção básica, média complexidade, alta complexidade. Deixa eu só adiantar um slide para a gente entender o que é isso antes de entender aquela imagem. Vamos lá. A atenção primária, atenção básica, o que é? São as ações executadas pela Estratégia de Saúde da Família, como eu falei, as UBSs, os agentes comunitários de saúde, né? As equipes dos agentes comunitários de saúde, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o NASF, dentre outros serviços da rede, que estão próximos à comunidade, certo? Então, a rede regionalizada, estão próximos à comunidade. E por esse motivo deve existir um vínculo e corresponsabilidade, tá bom? Então, a atenção primária é isso aqui, que deve resolver a maior parte das demandas. Aí nós vamos, então, para a atenção secundária, a média complexidade, que é aquele meio da pirâmide. Nesse nível, as ações elas são executadas pelas especialidades ou clínicas de especialistas. Entra aqui também exames, tá? Observe que quanto maior a complexidade, mais afastada da comunidade o profissional está. Isso é uma rede regionalizada e hierarquizada. Vamos lá para a atenção terciária. O que é a atenção terciária? Ou, aqui está errado, viu? Agora que eu vi. Ou alta complexidade. Alta complexidade é um nível onde as ações são executadas nos hospitais de grande porte e hospitais universitários. Você vai entender o que é atenção básica, atenção primária, unidade básica de saúde. Atenção secundária e média complexidade, as especialidades. Atenção terciária e alta complexidade, hospital. Para vocês entenderem. Vamos voltar lá naquele slide agora? Então, nós temos a atenção básica, que está, né, na base da pirâmide, nós temos a média complexidade, nós temos a alta. Isso aqui é chamado de pirâmide hierárquica, certo? Então, aqui nós temos a porta de entrada, nós vamos falar isso mais à frente, tá? Onde nós temos regionalizado em cada bairro a atenção, cada bairro não, né? Mais próximo da comunidade, né? A atenção básica. Nós temos a média complexidade, nós temos a alta complexidade. Isso aqui é um nível de hierarquia. Não quer dizer que um é mais importante que o outro, tá? Não quer dizer que pela alta complexidade está no topo da pirâmide que ela é mais importante, não. Não quer dizer. Só quer separar por nível de complexidade, tá? Então, nós temos aqui essa parte aqui, que é uma rede que deve ser poliárquica, tá? Como que funciona? Nós temos a atenção básica, a atenção primária à saúde aqui no meio, e ela vai coordenar todo o sistema, todas as redes de saúde. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, laboratório de sangue, por exemplo, aqui a gente pode ter especialista, aqui a gente pode ter hospital. Então, a APS, a Atenção Primária à Saúde, ela está no meio dessa rede e direcionando para os lugares. Então, a ideia é não ter essa hierarquia da pessoa, ter essa hierarquia da atenção básica, média complexidade e alta complexidade, mas sim ter a APS, a atenção primária, como centro, e esse centro, quando necessário, mandar para os outros lugares. Então, isso é uma rede, uma concepção hierarquizada, tá? Espera aí. Entendido até aqui, pessoal? Excelente. Vamos falar, então, do artigo 198 na sua última parte, tá? Então, aqui nós temos alguns incisos do artigo 198 que compensa falar, que é bom a gente saber. O que é? O Sistema Único de Saúde ele será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social. Lembra que a gente falou da Seguridade Social na aula passada?
Então, e a Seguridade Social, vocês lembram como que é o financiamento? É da União, dos estados, dos distritos, dos municípios, além das contribuições sociais, certo? Tá. Sobre a União, Estado, Município e Distrito Federal, como que vai ser essa contribuição? A União, nós temos a receita correspondente líquida do respectivo exercício financeiro, não sendo menor que 15%, certo? Não pode ser menor que 15%. O Estado tem 12% na contribuição, tá? Da receita e da sua competência. O município tem 15% e o Distrito Federal tem 12 a 15% de competência estadual e municipal, respectivamente. Então, essa parte do artigo 98, ela vai falar de como que vai ser esse financiamento. E aí traz as porcentagens. Pode cair? Pode cair na sua prova. É como não tanto, mas pode estar na sua prova, tá? E aí tem os outros artigos, os outros incisos, desculpem, do artigo que fala. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público de acordo com a natureza e complexibilidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação, tá? Então, aqui vem falar, né, da questão do processo seletivo para agente comunitário de saúde. Isso foi incluído depois, tá, pessoal, na Constituição, não foi lá em 98. Muita água rolou. Eu não vou lembrar agora, mas foi bem depois, né? Tem alguns anos que foram incluídos, né? Incluídos, na verdade, esses incisos. Assim como o quinto também, a lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades do agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Também foi incluído depois. E mais recente, eu trouxe esse porque eles foram incluídos depois, tá? E também tem esse, que eu não sei se vocês até viram na mídia, e né, teve toda a repercussão, que a lei federal instituirá pisos salariais dos profissionais nacionais para o enfermeiro, que não tinha piso, o técnico de enfermagem, que não tinha piso, e o auxiliar de enfermagem e a parteira, que não tinha piso. E a partir daqui, foi incluído na Constituição esse piso, tá? O piso nacional, tá? Através com pessoas jurídicas de direito e de direito público e de direito privado. Então, aqui eu falei desses três que foram incluídos mais recentes, que falam dos agentes comunitários de saúde, que falam do piso do salário dos profissionais enfermeiros, técnicos. Pode ser que caia, mas também não é o mais comum, mas saibam disso, tá? Vamos para o artigo, então, 199. Gente, é clichê, né? Tá repetitivo demais falar, mas vamos lá. Isso aqui também cai muito em prova, muito. Tá de vermelho, porque cai muito. Se no meu slide está de vermelho, é porque tem uma chance grande de cair na prova. O artigo 99 traz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ou seja, as instituições privadas, elas podem participar, tá? Como que elas podem participar? Elas participam de forma complementar. Isso aqui era para estar de vermelho também, viu? Porque é isso aqui que cai. A iniciativa privada, ela participa de forma complementar. Não é a principal fonte, é forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse artigo, mediante contrato de direito ou convênio, e tem preferências entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Gente, é dessa forma que cai. É isso que está aqui no slide, tá? E a assistência é livre, a iniciativa privada, mas que é de forma complementar, é que a preferência é de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Entendendo, sabendo isso aqui, já garantiu uma questão, tá? Aí o artigo 199 vem trazendo outras questões que eu trouxe aqui, tá? É vedada, ou seja, é proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções em instituições privadas com fins lucrativos. Então, aqui vem falar que é proibido. Deixa eu só passar o slide, que aqui tá falando, tá especificando aquilo ali. Tem uma pegadinha aqui. Eu não sei se essa pegadinha vai estar na sua prova, mas ela pode estar, que é uma pegadinha muito boa. Aqui na Constituição Federal é vedada, é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais.
Só um minutinho aqui que eu preciso falar de uma coisa antes de ir para aquele slide. Também é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência do país, salvo nos casos previstos na lei. Então, peraí, são duas coisas diferentes. Eu adiantei uma coisa. Vamos lá. No inciso 2, nós vamos falar que é proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, com fins lucrativos, não pode. E no 3, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos na lei. Agora sim, vamos lá para outro slide, tá? Que eu confundi. Então, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros é proibida na Constituição Federal. Mas, se eu vamos botar lá de novo, vai ficar isso aí de novo. Salvo nos casos previstos na lei. Aqui está a pegadinha. Por quê, pessoal? Porque na Constituição, aqui também tá, na Lei 8.080, nós vamos ter lá que a participação ela pode acontecer, ela é permitida. Nós vamos ver lá na Lei 8.080 como que ela pode acontecer. Mas é uma pegadinha isso aqui, tá? Na Constituição é proibido a participação do estrangeiro. Mas na Lei 8.080 ela é permitida. E nós vamos ver de qual forma quando a gente for ver na Lei 8.080. Então vamos ficar atento. A questão está falando de capital estrangeiro, mas espera aí, é relacionada à Constituição ou à Lei 8.080? Se for da Constituição, é proibido. Se for da Lei 8.080, ela é permitida. Então, vamos ficar atentos, que isso aqui é uma pegadinha que cai, tá? E no inciso 4, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta e processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Aqui está falando que é proibida, né? A venda de órgãos, de tecidos, de substâncias, né? Para as questões de transplantes, exceto para transplante, para pesquisa, para tratamento, coleta ou transfusão de sangue. Deu para entender, né? Essa parte do ensino. Aí aqui eu falei daquilo. E por último, nós vamos por artigo 200, tá? Aqui também é um artigo que costuma cair, tá? Que fala que o sistema compete, quais são as competências do Sistema Único de Saúde? Vai vir assim na questão, tá? Quais são as competências do Sistema Único de Saúde? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, aqui, gente, infelizmente, além de entender, a gente tem que memorizar mesmo. É uma parte meio chatinha. Não tem como. É memorização. Que cai falando das competências do Sistema Único de Saúde, tá? Então, vamos falar de competências, compete. É aqui. Aí vamos para o outro. O que compete? Executar ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Memorizou? Se não memorizou, volta depois e vão memorizar, tá? Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Fiscalizar, inspecionar alimentos compreendidos no controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo. Então, tudo isso aqui é competência do SUS. Participar no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Só um adendo, uma pequena observação, que é uma pegadinha também em prova, tem diferença entre coordenar e ordenar, para a gente não confundir, tá? Coordenar, só para vocês entenderem em termos práticos. Quando eu falo o gerente coordenou uma equipe, quer dizer que o gerente, né, ele fez a coordenação.
Ele organizou aquela equipe. Tá? E quando eu falo ordenou, quer dizer uma ordem. Ele, entre aspas, mandou. Então, tem a diferença entre coordenar e ordenar. Então, só ficar atento com isso aqui, entendendo esses termos, tudo bem, tá? Gente, deu para entender esses artigos da área da saúde? São artigos, assim, importantíssimos. Essa é a parte da Constituição que mais cai, tá? Então, a Constituição Federal, a parte da Seguridade Social, que foi a outra aula, é uma importante, mas não é a parte principal. Essa parte da área da saúde é o que mais cai em termos de Constituição Federal, tá? Então, a gente precisa saber desses termos e, infelizmente, a gente precisa memorizar algumas coisas. É aquela parte de competências que a gente precisa memorizar e algumas outras que é necessária essa memorização. É uma parte chata? É uma parte decoreba? Eu também não gosto. Mas a gente precisa saber, tá, pessoal? E essa foi a aula de hoje, a aula de Constituição Federal com a matéria Legislação do SUS. Eu sou a professora Carla Daiane e eu desejo do fundo do meu coração a vocês ótimos estudos, desejo aprovação, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês a serem aprovados, tá bom? Então, nós estamos aqui no pré-concurso de Roberto Quintino e tenham ótimos estudos, tá bom?